irmãos, queremos cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos com você para mais uma edição do nosso programa Examinando as Escrituras. É isso aí. Examinando as Escrituras é uma programação que visa trazer esclarecimentos bíblicos para que você, meu prezado irmão, ouvinte, você que também nos assiste pelo YouTube, possa ter aí um deslumbre a respeito de temas que aqui serão abordados. Queremos, então, cumprimentar nesta manhã, né, você que estará talvez pelo YouTube, seja tarde, seja noite, enfim, que Deus abençoe sua vida também. Está conosco nesta oportunidade pastor Vandir Medeiros, nosso pastor, que está pastoreando a igreja aqui em Santa Catarina, mais precisamente na cidade, ele vai falar aonde. E também pastor Gilson Carvalho da Luz, nosso pastor também da área São Gabriel. Mas, primeiramente, vamos ouvir, então, a saudação do nosso pastor Vandir Medeiros. A paz do Senhor, pastor Vandir. A paz do Senhor, pastor Marcos, a paz do Senhor, pastor Gilson, a paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos que estão ligadinhos na Rádio Restauração Filial de número 1. E é uma alegria estar juntamente com os nossos irmãos nesta manhã. Estamos falando diretamente da cidade de Araranguá, Santa Catarina. E hoje faz aqui um sol muito bonito, pastor. Depois de uma chuva de granizo aí que deu, próximo aqui à região, temos aí um dia ensolarado e abençoado por Deus. E é um prazer estar juntamente com os irmãos. Tenho certeza que Deus tem aí uma palavra aos nossos corações no dia de hoje. Amém, glória a Deus, ensolarado, né? Aqui também está o tempo firme, mas um pouco friozinho, né? 12 graus aqui na linda cidade de Sapucaia do Sul, região de Grande Porto Alegre. Pastor Gilson, como está por aí o tempo também, a temperatura? Como é que está em São Gabriel? A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, ao pastor Marcos, paz do Senhor Jesus, ao pastor Vandir. Uma satisfação estarmos juntos aí nessa manhã para estarmos meditando, né, na palavra de Deus. Estou aqui em São Gabriel, bem no sul, perto da fronteira, e aqui está 10 graus, um dia nublado, mas firme, não está com nuvens de chuva, não, é chuva de frio mesmo. 10 graus, muito bem, muito bem. Pois bem, meus irmãos, hoje nós estamos aqui reunidos justamente para tratar de um tema que vai trazer realmente para os nossos irmãos um maior conhecimento, algo a mais a respeito da palavra de Deus. Pois bem, o tema hoje é aspectos ou fundamentos e aspectos da salvação. E nós iremos fazer aqui esta introdução, referindo-se que o plano de Deus, no princípio, era um plano para que a humanidade tivesse o controle, o domínio, tivesse comunhão com o próprio Deus. Em razão da desobediência, quando então houve aquela quebra do mandamento, da ordem do Senhor dada então pelo Senhor a Adão, aconteceu que o ser humano acabou sendo vítima de um erro que veio então de geração a geração, e o ser humano perdeu aquela comunhão, perdeu a inocência, perdeu o domínio e acabou criando seus próprios conceitos de fé, de conhecimento a respeito de Deus, e por aí vai. E teve algo que o Senhor Deus falou antes que viesse Adão a errar, dizendo: o dia que comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Pois bem, houve a desobediência, infelizmente, houve a desobediência, e aí então veio toda essa catástrofe, e o ser humano perdeu esses atributos que Deus então havia dado para que o ser humano
pudesse ter o controle e pudesse ser aquela pessoa que tivesse, então, este domínio sobre todas as coisas relacionadas aqui na Terra. Pois bem, mas como Deus é bom, misericordioso, Deus, então, traçou um plano para que o ser humano viesse, então, a ser restaurado em tudo isso quanto perdeu, os atributos, a comunhão com Deus, e pudesse novamente ser restabelecido o seu estado à semelhança de Deus. Pois bem, e este plano diz respeito, então, à salvação. E nós estamos aqui para que você possa ter maiores esclarecimentos a respeito desta vontade, deste plano de Deus em Cristo Jesus. Está, então, chegando até você o programa Examinando as Escrituras nesta manhã de sexta-feira. Glória a Deus. Pois bem, vamos começar então por aqui, para nós podermos iniciar. Vamos ver o que é a salvação, né? O que é isso, a salvação? Nós podemos aqui, então, dar este início. Vamos ouvir pastor Gilson Carvalho, estará dando início, então, trazendo algo um pouco mais esclarecedor a respeito deste tema, né? Iniciando, é claro, nós vamos por aí, o que é a salvação. Pastor Gil, o senhor pode esclarecer um pouco mais? É claro que isso abrange muitas coisas, muitos subtópicos, mas para nós darmos início, pastor Gilson, com a palavra. Certo. Para que nós podemos comparar a salvação e até falar a respeito dela como uma operação de resgate. É uma operação de resgate a qual Deus colocou em prática após o homem ter pecado, porque o pecado fez separação do homem com Deus e o homem começou a caminhar, a humanidade começou a caminhar a passos largos para a perdição, para a separação eterna de Deus. E Deus, como diz lá em João 3,16, que amou o mundo de tal maneira, ele colocou em prática um plano de resgate, para resgatar esse homem, para dar a oportunidade de trazer esse homem de volta. E o agente desse resgate foi Jesus, que veio especificamente com essa missão, salvar a humanidade, abrir a porta para a salvação da humanidade. A salvação, na realidade, ela é exatamente isso, é um plano de resgate, é Deus resgatando o ser humano da perdição. É como nós imaginarmos pessoas que estão num local onde estão sucumbindo, onde estão ali, aquele local vai ruir ali, aquele local, imagina pessoas que estão num incêndio, e ali está, aquele incêndio está destruindo com tudo, e aquelas pessoas estão prestes a morrer. E aí o que acontece? Vem então ali o corpo de bombeiros com todo o seu equipamento, todos os seus homens ali, para resgatar aquelas pessoas e procurar tirá-las ali daquele local de perdição que eles estão. Essa é a condição da humanidade sem Deus, está num local onde está prestes a ir para a morte. E Jesus veio para resgatar. Romanos 19:9, né, diz assim: se confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E assim muitos outros versículos, como diz aí em 1 Timóteo 1,15, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior, diz Paulo. Amém? Maravilha, glória a Deus. É isso aí. Nós estamos iniciando, meus irmãos, esse tema. Observe também o que a palavra de Deus nos fala. Nós estamos aqui, inclusive, com a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, que diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há
dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O problema todo foi a queda. Mas vamos ouvir as considerações, então. Pastor Vandir Medeiros. Pastor Marcos Vargas, pastor Gilson, e os nossos irmãos que estão nos ouvindo, a salvação, ela é um aspecto de trazer o homem a ter aquele princípio que Deus estabeleceu. Então, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos de pecado. E existe um texto muito interessante em Efésios 2:5, que diz o seguinte: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Então, a salvação, ela não é um mérito humano. Então, primeiro, eu não compro a salvação, eu não adquiro a salvação por uma força natural, mas a salvação me foi dada, né? Me foi dada de graça, digamos assim, por Deus, para fazer com que eu tornasse, ou o homem tornasse, a ter comunhão novamente com Deus. Então, hoje, a salvação, ela consiste nessa graça dada por Cristo a todos os homens. E um dos desejos de Deus, que ele especifica na sua palavra, é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento de toda a verdade. Então, um dos desejos de Deus é que todo homem seja salvo. Então, Deus não fez o inferno para o homem. Deus não criou o inferno para o homem. Mas o desejo de Deus é que todo homem seja salvo, alcance esta salvação que foi nos dada de graça através do sangue de Cristo. E o senhor leu Atos 4:12, que diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Então, só existe salvação por intermédio de Cristo. Então, aquele que não confessa a Cristo, aquele que não deixa o Espírito Santo lhe convencer dos seus pecados, ele não, por mais que a salvação esteja dada gratuitamente a todos, esse direito de ser salvo, ela depende agora do ser humano querer essa salvação. A Bíblia diz que todos foram chamados para ser salvos. Agora, é uma escolha nossa querer pertencer aos escolhidos. Então, todos fomos chamados à salvação. Todos. Todo ser humano. Toda a raça humana foi chamado a ser salvo. Agora, a questão de ser ou não ser, daí nós veremos aí nas próximas tópicos aí. Glória a Jesus, muito bem colocado, pastor Vandir Medeiros. Nós estamos com esse tema, como nós falamos, importante, por causa que nós vamos trazer esclarecimentos a respeito por que agora o ser humano precisa ser salvo. É claro, nós já iniciamos a nossa fala dizendo que houve uma desobediência. E, havendo esta desobediência, houve, é claro, uma interferência no plano ideal de Deus para a humanidade. E agora, então, Deus quer trazer novamente ou resgatar o ser humano para que possa o seu plano divino ser estabelecido que através do homem, para que Deus possa cumprir a sua vontade. Nós vamos ver nesse próximo subtópico o porquê. Porque o homem perdeu algumas coisas. O ser humano, com
este erro, ele perdeu algumas coisas que interferiu no plano de Deus. E aí toda a humanidade, a partir daí, ficou vítima dessas consequências do pecado. Por que, pastor Vandir Medeiros, né, que o ser humano precisa, então, ser salvo? Por que ele agora precisa retornar, né, à comunhão com Deus, que era o princípio, né? O que ele perdeu com esta queda, pastor Vandir? Pastor Marcos, o homem na queda, quando o homem, Adão, lá no Jardim do Éden, ele perdeu o domínio. A Bíblia fez o homem para ser santo. Aleluia. Viver eternamente. Esse é o propósito de Deus, que o homem fosse santo e vivesse eternamente. Quando o homem ele entrega esse direito dado por Deus a ele de ser eterno, então ele perde alguns. Oi? Não, tudo tranquilo, pode seguir. Ele perde. Pode desligar o microfone? Aí sim. Ele perde alguns princípios estabelecidos por Deus. Então, o homem foi feito para ser eterno. Quando o homem perde esse direito lá no Jardim do Éden, então ele se distancia do seu Criador. Ele se afasta de Deus. Então, Isaías 59, o verso 1 e o verso 2, vai deixar muito, muito bem claro qual é a condição do homem agora dentro do pecado, debaixo da lei do pecado. Então, o homem não existia pecado. Quando o homem pecou, a Bíblia diz dizer que ele foi destituído da glória de Deus. Ele perdeu a glória de Deus. Ele perdeu a presença de Deus. E se ele perdeu, agora, para ele recuperar esta presença, este vínculo novamente com Deus, ele precisa de uma ação de Deus. O próprio Deus, então, institui a salvação para que o homem retorne ao seu estado original. Então, agora o pastor Gilson falou no começo, muito bem colocado, que o homem precisa ser salvo. Então, o homem foi destituído da presença de Deus, da glória de Deus, ele perdeu esse contato. E Isaías 59, se os irmãos quiserem ler, seria muito interessante. Nós estamos falando aqui um tema da eternidade, sobre a nossa vida, não só na Terra, mas uma vida após a morte. A salvação ela não é só para esta vida, mas ela é para após a morte, para a eternidade. Então, Isaías 59, o verso 1, vai dizer assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Verso 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A palavra iniquidade aqui, ela traz o sentido. O que é uma pessoa iníqua? É uma pessoa que vive na prática do erro, sabendo que está errando. A Eva, quando comeu do fruto, ela sabia que estaria errando ou não? Sabia. Deus tinha dito tanto para Adão quanto para Eva, que daquele fruto eles não poderiam comer. Porque o dia que comessem, eles morreriam. Eles morreriam.
Então, quando o Adão e a Eva comem do fruto que Deus proibiu eles de comer, acontece a morte espiritual. Então, para eles voltarem a ter vida, eles precisam agora de um resgate, de uma salvação. E ali eles colocaram toda a humanidade, toda a raça humana, a partir de Adão e Eva, começaram agora a ficar debaixo da lei do pecado. Então a Bíblia diz que todo homem peca, todo homem pecou. Aquele que diz que não tem pecado também já cometeu pecado. Então todo ser humano, ele é pecador. E ele precisa... A salvação é exatamente isso. É a regeneração daquilo que se perdeu lá no Jardim do Éden. Então precisou Cristo morrer na cruz do Calvário para que todo homem tivesse o direito de ser salvo. Ser salvo não pelas suas obras, ser salvo não por aquilo que ele pode fazer, mas ser salvo, a Bíblia diz que a salvação é um dom de Deus. Então, o próprio Deus nos deu esse dom, não é as obras que nos salvam. Aleluia. Mas ela é um dom dado de Deus. Então, o homem se destituiu de Deus, perdeu a presença de Deus, e agora ele precisa retornar a esta vida inicial que Deus criou. E a forma para ele voltar para esta vida é através da salvação. Glória a Jesus. Âncora aí da salvação. Maravilha. Muito bem, pastor Vandir Medeiros, as suas colocações. E eu quero deixar com o pastor Gilson as suas considerações com relação a este tema que, então, o pastor Vandir deu início agora nessa segunda etapa, na segunda pergunta, né? Sobre a salvação, né? O que é a salvação? É claro, o pastor Vandir trouxe, né, com muita propriedade, mas o senhor também tem a oportunidade para poder trazer algo mais somando a esta fala do pastor Vandir Medeiros. Pastor Gilson. Então, somando o que o pastor Vandir já falou, né, corretamente a respeito da necessidade, né, do homem precisar da salvação, e isso é em função de que a natureza humana, com o pecado, ela se corrompeu. Quando Deus criou o homem, ele perfeito, o homem com a natureza, ao qual era uma natureza que ele era inocente, era perfeito. A Bíblia diz que Deus viu Deus e isso era muito bom. Criou o homem perfeito. Quando o homem pecou, desobedeceu a Deus, a sua natureza se corrompeu. Então, aí aquela natureza perfeita, que era uma natureza que era voltada para Deus, voltada para obedecer a Deus, obedecer as coisas de Deus, ou estar em comunhão com Deus, agora é uma natureza que se volta para a desobediência. E esta é a grande tragédia do pecado, a grande tragédia da desobediência do homem com Deus, é que corrompeu a sua natureza. E aí, então, todos os desígnios do homem levam ele para a desobediência de Deus. Pode ver uma coisa, se nós analisarmos, né, o que é a educação. O que é a educação? A educação é uma forma que os homens acharam para cortar um pouco a natureza humana. A educação é cortar, é pegar a criança e começar a educar ela naquilo que ela não pode fazer. Agora, se tu deixar uma criança e não ensinar nada para ela, ela vai cada vez pecar mais, porque para pecar ninguém precisa ensinar, o pecado já está dentro da pessoa, ela já nasce. E essa foi a grande tragédia do pecado. E essa é a grande prisão da humanidade, o pecado que está dentro dela. Então, se tu pegar uma criança e não ensinar nada para ela, ela vai cada vez pecar mais, vai se tornar um monstro, vamos dizer assim. Mas aí, então, a sociedade procura educar, ou seja, tolir partes daquela natureza humana ali que peca.
E a palavra de Deus, ela vai muito além do padrão humano. Deus tem o seu padrão. Só que o homem não tem condições por si só de alcançar o padrão exigido por Deus. Então, para que o homem possa escapar da salvação, da perdição, da condenação, ele tem que alcançar um padrão exigido por Deus, porque Deus é santo. O céu é um local de santidade. A Bíblia diz que no céu, carne e sangue não era do reino do céu. E o homem, por si só, não tem condições de alcançar esse padrão. Então, Deus colocou em prática o seu plano de salvação para que, através de Jesus vindo, pagando o preço pela humanidade, através de Jesus, todo homem consiga, então, entrar, mesmo sem ter condições, porque nenhum de nós temos condições, podemos dizer assim, não, eu vou ser salvo porque eu mereço. Não, nenhum de nós merece ser salvo. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus e pelo sangue de Jesus. Então, o ser humano, ele, no momento em que ele é salvo, a salvação, um dos atos principais, que nós vamos até estar vendo depois, é o novo nascimento, ou seja, é a nova natureza. Deus, ele cria, podemos dizer, ele cria um novo homem. Assim como lá no Éden ele criou um homem perfeito, o homem se corrompeu. Agora, através de Jesus, ele nos dá a oportunidade de nós termos uma nova natureza. Só que agora nós não temos essa natureza vinda de Deus, só ela que nos leva plenamente a Deus. Nós continuamos com aquela natureza corrompida. E aí, então, entra a parte que o homem tem que fazer. Ele tem que lutar para se manter, para manter essa natureza de Deus viva, para não deixar que a sua natureza o puxe de volta para a perdição. Glória a Deus. Muito bem, muito bem. Olha só, nós estamos aqui sendo enriquecidos, meus amados irmãos, com estas participações, nossos pastores, mas queremos agora passar também a respeito dos fundamentos. Escute só o que a palavra de Deus nos diz, e eu estou aqui com a Bíblia aberta, no livro de Efésios, no capítulo 2. E eu vou ler, porque é muito importante, eu vou ler desde o primeiro versículo até o versículo, versículo 10. Tá? Nós vamos ler esses 10 versículos para nós adentrarmos, então, no outro tópico desta nossa programação, examinando as Escrituras. Capítulo 2, versículo 1 de Efésios, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque, pela graça, sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Maravilha! Então, nós entramos, meus amados irmãos, agora nesta outra etapa, falando a respeito, então, dos fundamentos. Sabemos que o homem errou, pecou, foi nossos primeiros
assuntos no início aqui da nossa programação, né, a respeito do que é a salvação e por que, então, que o ser humano precisa ser salvo, o que houve que precisa, então, agora ser salvo. E agora nós vamos ver os fundamentos, aquilo que realmente é a base, né, da salvação, para que depois nós possamos entrar, então, nos tópicos dos aspectos, né, que aí, então, entra a maneira como Deus projetou para que o ser humano, então, possa concluir a salvação, porque ela tem um início e também tem uma conclusão. Não é tão somente aceitarmos a Cristo, a reconhecermos que ele, então, na cruz do Calvário, fez aquela obra para que o ser humano pudesse ser salvo, mas dentro desta passagem bíblica, pastor Gilson, eu gostaria, então, que o senhor relatasse sobre estes fundamentos, a fé e a graça, né? O senhor tem toda a liberdade de falar sobre a fé e a graça que nos é, então, concedida em Cristo Jesus para que possamos dar seguimento ou o princípio aí do plano de salvação. Pastor Gilson? Então, o homem, para ser salvo, né, ele é um ato de misericórdia de Deus, mas ele necessita, né, crer. A Bíblia é bem clara, nós até lemos, todo aquele que crer, né? Eu vou ler de novo, Romanos 19:9, se confessar com a tua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, nós temos que, primeiramente, né, temos que crer na palavra de Deus. Este é o primeiro ato do ser humano para ser salvo. Deus, ele na sua misericórdia, nos atrai, porque como ele sabe que o coração do homem é voltado para o pecado, o homem por si só não se volta para Deus. Então, Deus procura atrair o homem. Mas quando ele nos atrai, aí então nós temos que crer na sua palavra, crer em Jesus, crer na obra expiatória de Jesus. E é algo que é no interior do ser humano, porque, como Paulo colocou aqui, crer em seu coração. Ou seja, isso é lá no interior, é algo que é ter aquela convicção de que a palavra de Deus é a verdade, que Cristo realmente morreu por nós e ele está nos dando a oportunidade de salvação. E para que nós venhamos crer, nós temos que, em Cristo, nós temos que ter fé na palavra de Deus. Aleluia. Ter fé que Deus vai cumprir aquilo que ele deixou escrito. Esse é o primeiro ato que o ser humano tem que fazer para poder ser salvo. Muitas pessoas, muitas vezes, ficam presas, às vezes não é, e posso dizer até que a maioria, muitas vezes não é em pecados que causam aí prisões, como drogadições, como outros tipos de pecado. Não, muitas vezes é nesse sentido. A pessoa não consegue crer. A pessoa, na sua mente, ela não consegue aceitar esta obra expiatória de Jesus. Não consegue aceitar isso proposto por Deus. E aí, então, ela procura agir com a razão humana. E a razão humana, não, realmente, pela razão humana, a obra da salvação é loucura. A Bíblia diz isso, né? Que a cruz é loucura para os que se perdem. Então, o ser humano, na sua mente racional, não consegue entender e compreender isso. Vai contra os princípios do ser humano a obra da cruz. Por isso, para ele é loucura. Mas quando o ser humano, ele olha e ele tem fé, ele crê nesta obra, aí ele alcança a salvação. Primeiro fundamento para a salvação, para que o homem possa ser salvo, primeiro ato que temos que praticar é crer em Jesus. Muitas vezes existem até correntes do cristianismo que creem que não, que Deus, ele
é soberano e ele já escolheu e ele impõe a salvação. Não, Deus não impõe. Deus nos propõe. Ele nos propõe e no momento em que nós cremos, como diz a palavra, cremos em nosso coração, aí então ele nos auxilia para que nós possamos iniciar nessa caminhada. E aí então, através da salvação, ele começa a trabalhar na nossa vida. Aí então vem no momento da nossa salvação, ali já vem, já acontece a nossa justificação, o novo nascimento, já acontece ali a adoção como filhos de Deus. E aí, então, nós iniciamos numa vida de santificação para podermos manter essa salvação, chegar até sermos glorificados. Glória a Deus. Maravilha. Muito bem, pastor Gilson. Realmente, a pessoa, ela precisa crer, conforme o senhor muito bem falou, e até por causa que esta fé, ela virá a partir do momento que a pessoa crê na palavra, né? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? E aí, então, o ser humano, pela sua fé natural, própria, não tem condição alguma. Precisa, então, como bem colocou o pastor Gilson, crer nesta palavra para que a sua fé realmente tenha um alicerce fundamentado no plano divino, na vontade de Deus. E isso aqui é muito importante, prezados irmãos, porquanto há em nosso globo terrestre muitas confissões de fé, mas a fé ao qual conduz a salvação é a fé na palavra de Deus. Pastor Vandir Medeiros, as suas considerações com relação, então, à fé e à graça de Deus, se bem que nós já estamos, né, abordando bastante este tema, e realmente acredito que muitos irmãos estão sendo edificados, estão tomando conhecimento a respeito deste plano maravilhoso da parte de Deus. Mas, pastor Vandir, daqui um pouco eu vou ler, então, após a participação do pastor Vandir, eu vou ver aqui como é que está os comentários aqui nos nossos grupos. Pastor Vandir. Pastor Marcos Vargas, pastor Gilson colocou muito bem a questão da fé. O livro de Hebreus vai dizer que a fé é o fundamento, é a base. Então, eu não tenho como me aproximar de Deus, eu não tenho como ser salvo se eu não crer naquele que pode me salvar. Então, a fé é a base de tudo, né? É a justificação. Eu tenho que crer no sacrifício de Cristo do Calvário, por mais que eu não entenda, né? Eu creio que o sangue de Jesus foi vertido na cruz do Calvário, não que eu não entenda, né? Mas pode ter pessoas que às vezes não entendam, mas por que Jesus veio e morreu, né? O fato dela não entender não deve lhe tirar o direito, o dever de crer, que é através do sangue de Cristo, é através do sacrifício de Cristo. Romanos 5:1 vai dizer que, até se lermos, eu acho que o senhor quer ler aí, pastor Marcos? Ou pastor Gilson? Livro de Romanos, capítulo 5. É muito importante este versículo, que diz assim. 5:1 diz assim. Se eu quiser ler, pode ler. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilha. Então, a única forma de nós sermos salvos é sermos justificados. E existe um que pode nos justificar. Nós lemos lá em Efésios, né, que é através, ou Atos dos Apóstolos, 4:12, que não há outro por baixo do céu, não existe outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Então é só Cristo é o caminho.
Cristo é a porta de entrada dentro da salvação. Aleluia. A salvação nos foi posta. Agora eu tenho que entrar por um caminho, eu tenho que entrar por uma porta, para entrar dentro dessa salvação. E a porta é Cristo. A porta é Cristo. Então a fé em crer em Cristo como Salvador, como único e suficiente Salvador, todo ser humano tem que crer, né? Tem que crer. E é esta fé. O livro de Hebreus, se o senhor me permite ler, o capítulo 11 e o verso 6 vai dizer assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Jesus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, qual é a forma para mim se aproximar de Deus e agradar a Deus? É crer no sacrifício da cruz. Se o homem não crer no sacrifício da cruz, ele não pode ser salvo. Por mais que a salvação foi dada a todos os homens, mas eu preciso crer que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário me justifica e perdoa os meus pecados a ponto de me dar o direito de ser salvo. Glória a Deus, maravilha. Daqui um pouco, no próximo bloco, nós vamos ver o que é esta dispensação da graça. Pastor Vandir vai depois falar um pouco, primeiramente, sobre esta questão da dispensação da graça, que também é um dos fundamentos da salvação. E eu quero aqui fazer menção dos nossos ouvintes, primeiramente, os que estão conosco através do YouTube, do canal PR GR Dias. Queremos enviar nossa saudação, então, a todos os nossos irmãos. Irmã Lília Maria, né, que está conosco. A paz do Senhor, pastores, Deus vos abençoe. Amo estudos bíblicos. Também nosso secretário dos cavalheiros, irmão Moisés Eliel. Paz do Senhor na escuta desse ensino. Glória a Deus, Deus abençoe. Irmão Moisés Eliel. Também irmã Juliette Vicente. Paz do Senhor a todos os pastores. Deus abençoe. Uruçanga, Santa Catarina. Glória a Jesus. A mais aqui, a irmã Lília Maria compartilhando, né? Compartilhando aí o link. E também pedindo oração pela família, enfim, livramento. Glória a Jesus. Irmã Adriana Lopes, a paz do Senhor Jesus, pastores, estou videologado aqui em Batateira, Belém de Maria, Pernambuco. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Adriana. Também aqui está aqui com o nome Brabor, 1, 2, 3. Ainda bem que não é brabo, né? É Brabor. A paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmão Vladimir Uberti, bom dia, na paz do Senhor, meus pastores, pastor Marcos, pastor Vandir, amado, pastor Gilson, conectado aí também em Umbu, Cacequi. Glória a Deus. Irmão Gelson Schmidt, paz do Senhor, pastor Marcos, e também pastor Vandir, pastor Gilson e ouvintes. A nossa saudação também ao irmão Gelson, irmã Silvia Nunes, aqui também deixando a sua saudação aos pastores. Aleluia. Deus abençoe a irmã Silvia. Irmã Marilé Ferreira, bênção. Glória a Deus. Vamos ver aqui também Ademir Correia, paz do Senhor na escuta. Irmã Duda Rodrigues, também não poderia faltar. Deus abençoe. Irmã Duda Rodrigues, sempre participando também das programações, está desejando aqui a paz do Senhor. Deus abençoe. Não esqueça de deixar seu like. Aleluia. Compartilha. Aqui a nossa irmã que também colabora aí com as programações, né? Irmã Juliette Vicente, glória a Deus. Mais aqui, Tereza Dávila, paz do Senhor, estamos na escuta. Irmã Tereza de Taquara. Irmã Lúcia Santos, aqui em Piratini,
né, edificando através dessa programação. Maravilha! Deus abençoe a irmã Lúcia, a irmã Tereza, aleluia, a irmã Marileia, dizendo o privilégio de estar em um aprendizado deste é uma bênção para quem pode estar nesta escola. Olha aí, a escola que está se formando aí com professores, homens de Deus, glória a Jesus. Obrigado, irmã, pelo carinho. Também irmã Marli Correia, paz do Senhor, pastor, estamos na escuta, está uma bênção. Deus abençoe, irmã Marli. Elisandra Silva, eu já passei por momentos de pensar que ia ser muito difícil de eu conseguir a salvação, porque sabemos que a porta ela não é muito estreita, irmã, ela é estreita mesmo, né? Neste momento, eu não estava crendo, exercitando minha fé. É interessante, olha, por isso, realmente, nós estamos abordando este tema, para que as pessoas possam compreender realmente acerca deste plano maravilhoso de Deus. A porta é estreita, e deixa-me aqui fazer um pequeno relato. A porta é estreita justamente porque ela contraria a velha natureza. E isto nós conseguimos não por causa que nós somos constrangidos ou forçados. Não. Voluntariamente e porque nós amamos a Deus e aborrecemos o pecado, nós conseguimos entrar por esta porta, né? Porque muitos não conseguirão, por quê? Porque justamente ainda estão atrelados à velha natureza, né? Não podem, não têm condições, não conseguem renunciar ou abrir mão de si mesmo. E aí, então, a expressão porta estreita é porque ela não compatibiliza com o pecado e com os prazeres mundanos que não agradam a Deus, né? Que são concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Isto não é do Pai, é do mundo. E nós precisamos, então, conhecer que a porta estreita, nós entramos porque nós amamos a Deus, que também vem a ser um dos fundamentos, né? É o primeiro e maior mandamento, amar a Deus. E nós, voluntariamente, com muita alegria e com prazer, entramos por esta porta, né? Porquanto nós não queremos mais a velha vida, viver da maneira errada que nós vivíamos antes. A natureza nossa, nós entendemos que ela não traz proveito algum para a vida eterna. Então, um pequeno aqui comentário a respeito desse detalhe da porta estreita. Aleluia. Ela se torna mais estreita e até loucura, justamente para aqueles que não conhecem esta palavra de Deus. Mas nós que fomos regenerados e conhecemos a vontade de Deus e amamos a Deus, para nós fizemos realmente porque amamos, não por constrangimento, não por força, nem por violência. Glória a Deus, muito bem colocado aqui, essa colocação da irmã a respeito da porta estreita, e nós dá esta oportunidade também de fazer um breve comentário. Glória a Deus, irmã Elisandra, está dizendo, eu não estaria exercitando minha fé. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã. Irmã Marli Correia pede oração aqui. Irmã Dilce, paz do Senhor, muito importante estes estudos. Fernando, a paz do Senhor, Morro da Fumaça. Olha aí, área Tubarão. Glória a Jesus também. Aqui, meu filho mexeu no meu celular, mudou várias coisas. Foi o filho que mexeu aqui no... Por isso que ficou o nome Brabor. 1, 2, 3, glória a Deus, aleluia. Sou Thaís, do Maranhão. Irmã Thaís do Maranhão, Deus abençoe, irmã Thaís. Irmã Elisandra Silva, Romanos 7, 18 e 20, vamos ver depois. Glória a Deus, irmã Duda Rodrigues dizendo, e também a irmã Carla Pilger, paz do Senhor, pastor, irmão Genário e Carla na escuta em Gravataí. Glória a Jesus. Na próxima oportunidade, nós vamos ver quem está conosco também, através da Rádio Filial 1, pastor Vandir Medeiros, a respeito da graça de Deus, então, como nós havíamos comentado anteriormente,
o que o Senhor teria, então, para os nossos ouvintes com relação a esta graça de Deus, esta dispensação, porque o ser humano, pela lei... Bom, eu vou parar por aqui. Pastor Vandir Medeiros, toda a liberdade. Poderia continuar, pastor. Está muito bom, né? Glorifico a Deus pela vida dos irmãos que estão ouvindo a programação. Que benção, que esse é o objetivo, que as pessoas que ouçam, estejam ouvindo, tenham um conhecimento daquilo que Deus nos deu. E às vezes a pessoa deixa de ter, não é porque Deus fechou a porta. A porta da salvação aberta está. Tem um hino que canta, né? A porta da salvação ainda aberta está. Então, até Jesus voltar, a porta está aberta. É a arca do Novo Testamento. É a arca do Novo Testamento da igreja. Pastor Marcos, eu vou dar uma recapitulada para talvez algum irmão que chegou há pouco. Então, a graça, essa salvação dada de graça, ela consiste, então, no favor de Deus a nós, ao ser humano, né? É um ato de restaurar o ser humano a ter novamente comunhão com Deus, a ser salvo, a ser chamado filho de Deus, e nós vamos ver isso aí mais para frente. E também é um ato de restauração tanto da pessoa própria, né, de nós mesmos, quanto também uma restauração de toda a humanidade. É fato lembrarmos que a salvação ela é um ato complexo. O que é uma complexidade? A salvação ela depende de vários fatores para ela se concluir ou ser concluída. Então, nós vimos que a salvação ela precisa, primeiro, eu preciso ter fé para ser justificado. O sangue de Jesus, o sacrifício da cruz do Calvário, me justifica, né? Justifica. Eu não teria como me justificar. Ou como dizer, Senhor, eu sou coitadinho, eu sou miserável, mas é o sangue de Cristo que me dá esse direito, né? Então, quando Deus olha para nós, ele olha através de quem? Através de Cristo. Então, quando ele olha através de Cristo, ele veja o sangue de Jesus derramado pelos nossos pecados. Então, a justificação, esta fé que eu creio que o sacrifício da cruz é o suficiente, bom lembrar isso, que o sacrifício da cruz é o suficiente para sermos justificados. Então, não adianta eu não crer no sacrifício de Cristo e tentar conquistar a salvação por meios próprios. Não existe essa forma, né? Não existe, eu vou subir um monte, vou descer um monte, vou fazer isso, vou fazer um sacrifício do A, do B, vou matar um bode, vou matar uma galinha preta na esquina, vou oferecer um sacrifício para ser salvo. Não. O sacrifício já foi feito por Cristo na cruz do Calvário. Então, esse sacrifício é o bode expiatório, né? É o sacrifício para toda a humanidade ter o direito a ser salvo. Então, não existe mais sacrifício por salvação. O sacrifício da salvação foi feito. O que existe é uma manutenção da salvação, né? Porque ela é complexa, ela não depende só de um fator. Nós vamos entrar, provavelmente, nesses assuntos aí, e não basta eu apenas aceitar Jesus como meu Salvador, mas eu tenho que ter algumas características deste aceitar Jesus na minha vida para poder ser salvo. E uma delas, pastor Marcos, é o novo nascimento, né? Então, se a Bíblia diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus, eu preciso agora nascer de Deus. Eu preciso ter o novo nascimento. João, no capítulo 3, e o versículo 3 em diante, vai deixar muito claro isso.
quando Jesus fala para Nicodemos. Então, como é que o ser humano vai ter o direito, né, de entrar no reino de Deus? O João, capítulo 3, a partir do verso 3, vai dizer assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Verso 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te admires de eu ter dizer, importa-vos nascer de novo. Então, para mim ter agora a natureza de Cristo na minha vida, que é o que vai me dar o direito da eternidade com Deus, eu tenho que ter esse princípio de novo nascimento. E lembrando que novo nascimento não é se batizar em águas, né? Mas o novo nascimento é o que faz com que eu me arrependa dos meus pecados. Então, uma pessoa que não nasceu de novo, ela não tem vergonha dos seus pecados. E isso é arrepender-se. Arrepender é ter vergonha da prática do pecado. Então, quando pecamos, e porque temos um novo nascimento, o Espírito Santo está na nossa vida, ele nos produz esse arrependimento. E quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E dentro da natureza, dessa nova natureza de Deus, eu não quero viver pecando, eu não quero viver na prática do pecado, mas pecamos. Agora, quem nos convence, quem nos diz, olha, pastor Vandir, tu errou aqui, tu pisou errado ali, é o Espírito Santo, que me convence de que eu sou pecador. Agora, o novo nascimento me dá essa possibilidade de me arrepender dos meus pecados. Então, uma pessoa que não nasceu de novo, ela não tem como se arrepender daquilo que ela não tem como pecado. É o novo nascimento que faz eu ver dentro de uma ótica de Cristo. De que maneira devo viver, quais são agora as minhas práticas dentro dessa nova vida, desse novo nascimento, né? Desse novo ser, esse novo ser. Então eu deixo as velhas coisas. A Bíblia diz que as velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu devo viver uma novidade de vida, uma vida nova dentro desse novo nascimento que é através de Cristo, através da justificação. Eu nasço e as minhas práticas já não são mais as mesmas. A velha vida é o que o senhor leu lá, se não me falha a memória, no livro de Efésios. Né? Se o senhor me permite ler aí rapidinho. Sim, Efésios 2, é isso mesmo. O Efésios 2, olha só que interessante isso aqui. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos deleitos ou delitos de pecado. Então, nós vivíamos no pecado. No pecado. Agora, como é que eu vou ter a salvação na vida em pecado? Eu preciso ter um novo nascimento. Eu preciso nascer. Primeiro, eu creio em Cristo, que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar os meus pecados e para me justificar diante de Deus. Não é por mérito meu, mas é pelo sacrifício de Cristo que me justifica. E diante de um novo nascimento, desse ser de Deus dentro de mim, ou dessa nova natureza de Cristo dentro de mim,
eu começo, então, agora a não ter mais uma vida em pecado. Como diz o livro de Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Verso 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso de quem? O curso do mundo. Então, dentro da nova natureza, dentro do novo nascimento, eu não vou mais viver segundo o curso do mundo. Maravilha. Não é editar agora a minha vida. Não é as obras do mundo, ou as ações do mundo, a ideia do mundo. Não, agora é Cristo. É Cristo que reina em mim. Aleluia. Paulo diz, não é eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É uma nova natureza. E essa nova natureza eu só adquiro através do novo nascimento. O novo nascimento nos proporciona a ter essa vida de arrependimento, aleluia, crer na palavra, acreditar na palavra e crer e ver que eu preciso cada dia mudar, ter mudanças de vida, mudança de atitude, mudança de caráter, mudança de mente, ter uma mente renovada para poder experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida, aleluia, que é a salvação. Glória a Deus, glória a Jesus. Meu Deus do céu, está muito bom aqui, pastor Vandir Medeiros. É como interessante nós aprendermos a respeito da palavra de Deus, né? Queremos enviar nossa saudação. Enquanto isso, tá, pastor Gilson, vai também já vendo o seguinte, com relação à própria salvação, nós vamos entrar nos aspectos, né? Mas eu vou já deixar a pergunta para o pastor Gilson a respeito desta obra na cruz, certo? Desta obra na cruz. Todos são salvos, Jesus morreu, tá bênção, tá todo mundo salvo. É só crer e pronto. Como é que é? E também, somos todos filhos de Deus? Será que todos, quando Cristo morreu, então a humanidade agora se tornou filho? É por aí? Bom, nós vamos ouvir pastor Gilson daqui a pouco. Eu quero aqui fazer menção dos nossos irmãos que estão no grupo da Rádio Filha 1, né? O nosso tempo está indo, né? O nosso tempo está indo, mas nós vamos aqui, né, ainda mencionar os irmãos, né? Vamos mencionar os nomes dos irmãos que estão conosco, acompanhando através da Rádio Filha 1. Irmão Vladimir, evangelista irmão Vladimir, conhecido aí do pastor Gilson, Deus abençoe, irmão Vladimir, também irmão Carlos Alexandre, né, diretamente de Pernambuco também, ouvindo, acompanhando aí a programação. Irmã Sônia, bênção de Deus, amém. Irmão Gemésio Teodoro, de Balneário Rincão, Santa Catarina, área Criciúma, olha aí, né? A glória a Jesus, congregação Pedreiros está conosco também. Irmão Moisés Brito, Deus abençoe, irmão Moisés, também irmã Maria Ondina, conosco aí também, acompanhando a programação e vendo aqui a sua participação, a sua saudação. Vamos ver no grupo de número 2, irmão Vladimir conosco aí, no grupo de número 2, e nós estamos vendo aqui que os irmãos estão bem atentos, aí pouco participando. Glória a Jesus, e é isso mesmo, o nosso tempo é corrido, é curto, e temos bastante coisa a tratar a respeito disso aqui. Apenas concluindo esta questão da graça, nós vemos aqui, como nós lemos em Efésios capítulo 2, aonde diz assim, né? Estando nós, lá no capítulo, versículo 5, né? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, pela graça, sois salvos, né? E o versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, como tem comentado aqui os nossos pastores, que não é de nós, não é próprio nosso. A salvação não tem qualquer contribuição humana, é um plano
específico de Deus do princípio ao fim, porque o ser humano, por si mesmo, não tem qualquer condição de ser salvo. Ele precisa adentrar nesta porta da graça. Vejam que não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, versículo 9. Então, vejam bem, porque eu quero aqui trazer uma comparação. A palavra de Deus, lá no capítulo 5 de Romanos, diz assim, ó, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que é esta graça? É o próprio favor de Deus por nós, pecadores, em que envia seu Filho para que todo aquele que nele crer seja salvo. Porquanto o ser humano não tem condições. A Bíblia ainda fala que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus ou da presença de Deus. Eu posso aqui fazer uma comparação, esta graça sendo como a arca de Noé. Todos que entrarem por esta porta da graça, ou seja, comparando a arca que Noé construiu, porque vem a ser também uma simbologia a respeito da salvação. Né? Todos que entraram na arca foram salvos do grande dilúvio, do juízo de Deus sobre a terra, que não será diferente quando o Senhor Deus se apresentar, ou Jesus se apresentar como juiz, porque hoje ele é advogado, ele é salvador, ele se manifestou justamente para isso, não para condenar. Ele mesmo disse, eu não vim para condenar, mas para salvar. Porém, precisa entrar na arca, precisa entrar nesta porta da graça para que possa ser salvo, porque por condições próprias, assim como eu pensava, talvez o pastor Vandir, pastor Gilson, pensava também desta mesma maneira. Ora, o meu pensamento era este: eu não matando, não roubando, não fazendo mal para os outros, eu estou bem com Deus, eu estou salvo. Esta era uma ideia que eu tinha antes de conhecer a Cristo e de ser alcançado por Ele, né? Pela sua misericórdia. Quando me falaram a palavra, então pude crer, e a fé veio pelo ouvir esta palavra, e adentramos nesta arca. E esta é a dispensação de Deus. Nós, como foi falado aqui, nossos pastores, infelizmente, nós continuaremos falhando, errando, muitas vezes, mas estamos no caminho do aperfeiçoamento. Nós não somos perfeitos, e nem mesmo nós vamos entrar agora nos aspectos da salvação. A nossa justificação está feita a partir do momento que aceitamos a Cristo, pela fé, né? Entregamos nossa vida a Ele, passamos agora a entrar nesta arca para que, a partir de então, possamos viver em santificação, que também é um dos processos, dos aspectos da salvação, né, que nós vamos adentrar agora. E é um processo, nós não vamos permanecer no pecado. Não, nós vamos aborrecer o pecado e viver agora em constante, em busca a Deus. Né? E o processo de santificação, ele vai indo até a vinda de Cristo. Cada um conforme Deus vai dando graça e a pessoa vai buscando de Deus. Pois bem, pastor Gilson, nós podemos adentrar aí um pouco mais, depois estaremos falando um pouco mais sobre estes aspectos. É claro, nós já estamos entrando, falando sobre isso, está muito bom esta programação tratando desses assuntos, mas
Ainda, pastor Gilson, será que Cristo, nesta obra, está salva toda a humanidade? Será que são todos filhos de Deus? Pastor Gilson. Então, vamos estar entrando nesses outros tópicos, só ilustrando, ajudando na ilustração na questão da graça, que é uma questão muito importante, porque a graça, ela nos demonstra e nos abre a visão para o grande amor de Deus. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de compreender o amor de Deus, porque elas não compreendem a questão da graça. E a graça, ela é algo imerecido. A morte é o salário do pecado, ou seja, por causa do pecado, porque pecamos, então entrou a morte. Mas a graça não é salário, a graça ela nos é dada de graça, é um dom de Deus. Glória a Deus. Não fizemos nada para receber a graça e Deus, pelo seu amor, nos deu. Quando o homem consegue compreender isso, aí então ele consegue compreender o tamanho do amor de Deus por ele e consegue então abrir o seu coração para amar a Deus. Então, compreender a graça, essa questão da graça é algo que é muito importante para a salvação. E a graça de Deus, o amor de Deus, ele alcança todos, toda a humanidade. Mas Cristo, na obra da cruz, ele salva a todos? Sim. A obra da cruz, ela foi feita, a salvação de Deus foi proposta para todos os homens. Não é para uma parte, não é para alguns escolhidos. Existem correntes do cristianismo que creem que Cristo morreu pelos escolhidos, que Deus tem os seus escolhidos, que Deus é soberano, então ele já escolhe quem vai ser salvo, que todo homem já está condenado e da condenação ele tira alguns e outros não. Mas Deus não faz acepção de pessoas. E Deus morreu por todos, e a palavra expressa nisso. 1 Timóteo 2, do 1 ao 4, diz assim: exorto, pois, de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila, sossegada, em toda piedade, honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, aqui Deus, através do apóstolo Paulo, instruindo para que a igreja ore, faça súplica, intercessão por todos os homens, indistintamente. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo, todo homem chegue ao conhecimento da salvação. E todos os textos, quando nos fala Jesus falando, e muitos textos, ele sempre abrange de forma geral a salvação. Em Lucas 9:10 ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem é o perdido? O perdido não é alguns, o perdido é toda a humanidade. Jesus veio salvar a todos. Em João 1:29 ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele tira o pecado não de alguns escolhidos que ele escolheu, ele tira o pecado de toda a humanidade. Então, Jesus, a obra da cruz, ela é para todos, para abranger a todos, para salvar todos os homens. 1 Timóteo 4:10 diz assim: pois esperamos no Deus vivo, que é salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Ou seja, diz expressamente a palavra, é salvador de todos os homens. Ah, mas então por que todos não são salvos? Aí entra a questão do livre-arbítrio. É como já até o pastor Vandir já falou, é porque os homens não querem, é porque a pessoa não entra, é porque a pessoa não entra por essa porta de salvação, mas a porta está aberta para todos, indistintamente, seja rico, pobre, seja novo, velho, para todos, indistintamente, seja de que religião for, a porta da salvação está aberta para todos. Só tem que entrar, é Cristo. Ele é a salvação. Ainda em Hebreus 2:9 diz assim: vemos, porém, coroado de glória, de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos,
por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Não provasse a morte pelos seus escolhidos, não. Provasse a morte por todos. Aleluia. Então, Jesus, a obra da cruz, ele morreu por todos. É por toda a humanidade. Aqueles que não são salvos, eles não são salvos não porque Deus não quis salvá-los, não os escolheu, não. É porque eles recusaram a salvação. Foi-lhes oferecido e eles disseram não. Então, aí Deus não pode fazer nada, o homem está indo por seus próprios pés. E também o outro tópico que o pastor colocou, né, se somos todos filhos de Deus. Toda a humanidade, todo homem é criatura de Deus. Somos feitura das suas mãos. Mas, filhos de Deus, nos tornamos quando aceitamos a Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 11 em diante, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o homem, ele é criatura de Deus. Mas no momento em que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, ele nos dá o poder de nos tornarmos filhos. Aleluia. Filhos e co-herdeiros com Jesus. E a Bíblia também diz que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, porque recebemos todos os benefícios de filho. E isso é algo que é feito pela vontade de Deus. Assim como na vida material. O ser humano, ele não nasce por sua vontade. Nenhum de nós nasceu por nossa vontade. Nós nascemos por vontade de nossos pais. Desígnio de Deus, a vontade, um ato de nossos pais. Nós não tivemos participação nenhuma, nós só nascemos. Assim nos tornamos filhos de Deus. Não é algo... Nós aceitamos a Jesus. Aceitamos a Jesus. E Deus nos dá condições, nos dá poder de sermos feitos filhos de Deus. Porque agora nós herdamos dos nossos pais biológicos a natureza pecaminosa. Agora nós recebemos essa nova natureza, a natureza divina. O que nos faz sermos filhos, né, dos homens? Termos a mesma natureza. Então, todo homem tem a mesma natureza. Por isso que Eva pecou e Adão, e todos os homens estão em pecado. Por quê? Porque a natureza é herdada. É herdada. Então, podemos dizer, toda a humanidade somos filhos de Adão. Herdamos a mesma natureza de Adão. Agora, em Cristo, Deus, nesse ato maravilhoso, ele nos dá uma nova natureza. Então, todo aquele que aceita Cristo, ele recebe, por isso nasce, por isso novo nascimento. Por isso se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, na realidade, nós podemos ver, traduzindo assim para que os ouvintes possam compreender, o crente, aquele que aceitou a Jesus, que serve a Jesus, que serve de Jesus, ele podemos dizer assim, ele é duas pessoas. Ou seja, ele tem duas naturezas. Ele é aquele que nasceu, que tem aquela natureza voltada para o pecado, mas ele também é, agora, nova criatura de Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que existe uma batalha constante entre a carne, a velha natureza, e o espírito, a nova natureza. Por quê? Porque são opostos entre si. Ou são opostos. Então, nós temos que... Aí começamos a entrar nos aspectos, né? E o aspecto da santificação é exatamente nos dar condições de vencermos essa velha natureza, de mortificarmos essa velha natureza, para que o Espírito tenha pleno controle e domínio na nossa vida e nós possamos vencer o pecado. Então, a luta... A santificação é uma luta para conservarmos aquilo que recebemos de Deus. Aleluia. Para que possamos conservar a nossa salvação.
E aí até já emenda no outro aspecto, né, que se pode perder a salvação. Sim, se pode. Uma criança, quando nasce, ela nasceu, ela recebeu vida, está viva. Mas, se não cuidar daquela criança, se os pais têm um filho e não cuidarem, não trocarem, não alimentarem no momento certo, não cuidarem quando vem uma enfermidade, o que vai acontecer com aquela criança? Aquela criança vai morrer. Assim é o novo nascimento. Nascemos de novo, aceitamos a Jesus, somos nova criatura. Agora, como é que essa criança agora, essa criança espiritual vai ser cuidada, tratada, alimentada? Através do processo de santificação, que é o processo que consiste em oração, palavra de Deus, jejum, busca de Deus, aprendizado. Então, aí entra esse aspecto que é o que vai nos levar, né, a conservar-nos vivos, filhos de Deus, até o dia da vinda em que iremos, então, para a eternidade. Aí sim, no momento em que formos glorificados e formos para a eternidade, essa natureza pecaminosa, aí sim, não vai herdar, não vai entrar no céu. Aí nós estamos livres dessa natureza. Aí estaremos como Deus realmente criou, como foi lá no princípio, antes do pecado. Glória a Jesus, aleluia. Muito bem, meus amados irmãos ouvintes, também nossos pastores. O tempo corre rápido aqui, pastor Vandir, e nós já vamos adiantando, né, pastor Gilson, né, até me poupou de falar mais a respeito das perguntas, já veio colocando ali, e eu fiquei aqui faceiro, alegre, né, faceiro como diz o gaúcho, né? Aleluia. Mas vamos aqui seguindo, pastor Vandir, os aspectos da salvação, né? O senhor poderá tratar, porque nós já estamos com um tempo bastante adiantado, mas iniciando pelo novo nascimento, né? Justificação, santificação e, por final, né? A glorificação, que é a obra completa da salvação. Eu gostaria, então, que o senhor pudesse colocar aí, vamos adentrar um pouco lá no outro programa, sem problema algum, né? Depois o pastor Rafael Lobato, ele pode passar um pouco do horário também. Pastor Rafael, tem aí o programa Destruindo Fortaleza daqui a pouco, mas eu quero, né, deixar claro este plano maravilhoso de Deus, e que tem esses aspectos aí que são indispensáveis. Pastor Vandir Medeiros, a sua consideração. Pastor Marcos, estava ouvindo o pastor Gilson falar, e eu quero só dar uma pinceladinha no final ali do assunto do irmão pastor Gilson, para me entrar no tema que o senhor me propôs. Nós temos que entender algo muito interessante sobre ser filhos de Deus, né? O pastor Gilson colocou com muita propriedade. Eu quero apenas ler um texto, Romanos capítulo 8, e o versículo 13, 14 e o versículo 15. Vai dizer assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Então, existe uma condicional para nós sermos filhos de Deus, né? Então, existe o novo nascimento, já foi citado aqui, falado. E um novo nascimento, essa natureza de Cristo dentro de nós, nos dá o direito de sermos filhos de Deus. Agora, qual é o condicional que dentro da natureza salvadora de Cristo nos dá esse direito de sermos salvos? O texto do capítulo 8 de Romanos, versículo 14, ele está muito explícito aqui dizendo: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus.
Então, só quem é que pode ser guiado pelo Espírito de Deus? É aquele que tem a nova natureza de Cristo. Então, se eu ainda vivo na velha natureza, eu não tenho como ser guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo vai guiar a minha vida dentro da nova natureza. Então, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, dentro da nova natureza, a Bíblia está dizendo que são filhos de Deus. Oh, glória a Deus. E o verso 15, para encerrarmos, diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, Aleluia. no qual clamamos Abba, Pai. Então, Deus vai ser o nosso Pai quando formos guiados pelo Espírito de Deus. Enquanto estivermos sendo guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. Se a nossa carne nos guiar, se a nossa natureza adâmica prevalecer e nos guiar, nós não somos filhos de Deus. Nós daí passamos a ser criaturas de Deus, mas não filhos. Filho é aquele que tem herança, é aquele que tem direitos, como também deveres. E um dos deveres de eu manter-me como filho de Deus é ser guiado pelo Espírito de Deus. Se deixarmos de sermos guiados pelo Espírito de Deus, nós deixamos de ser filhos de Deus. Né? Podemos deixar de ser filhos de Deus. Glória a Jesus. Então, é o Espírito que faz eu mortificar os feitos do corpo, aquilo que eu pratico no meu corpo e que vai contrário à vontade de Deus ou à vontade que Deus estabeleceu para nós. Então, se eu não tiver o Espírito de Deus me guiando, eu não posso ser filho de Deus. Aleluia! Agora, segundo ponto que o senhor me colocou sobre essa salvação, né, final, essa glorificação, que coisa boa isso, né? Vamos ler 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 15. Isso. Se o senhor quiser ler, pode ler aí. Não, o senhor está com a oportunidade, pastor. 15:51. Olha só o que a salvação produz na vida do ser humano. Que coisa linda isso aqui. É tremendo, né? O 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 e verso 52, diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Agora, para nós entender esse versículo, vamos ler o versículo 50, que diz assim: isto afirma, irmão, que a carne e o sangue, oh, aleluia, não pode herdar o reino de Deus. Porque só pode herdar o reino de Deus quem é filho de Deus. E para mim ser filho de Deus, eu tenho que ser guiado pelo Espírito de Deus. Para mim me tornar filho de Deus. É por isso que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. E o verso 21, eis que nos digo, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta chorar, aleluia. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Este é o que a salvação vai produzir. Vai produzir a eternidade. Eu não sou salvo para viver na terra. Eu sou salvo para viver no céu. Oh, aleluia, glória a Deus. Israel era o povo de Deus para viver na terra. A igreja de Cristo é o povo de Deus para morar no céu.
Se nós não entendermos qual é o efeito da salvação, o que a salvação quer produzir em nós. Tem gente que vem para o Evangelho não pela salvação, mas pelos benefícios que o Evangelho proporciona. O benefício de ter uma vida mais confortável, de ter bens, de ser guardado por Deus, mas o Evangelho de Cristo, a salvação de Cristo, é muito mais além do que aqui. A salvação de Cristo é para a eternidade. E se nós não entendemos essa salvação, aleluia, miseráveis homens, Paulo diz que somos, aleluia, se achar que o benefício da salvação é só para essa terra, miseráveis homens que somos, aleluia, a salvação é para a eternidade. É por isso que para entrar no céu eu preciso ser salvo, eu preciso nascer de novo, aleluia, para ser glorificado por Deus, não por méritos, não porque eu sou bom, mas é porque eu entrei pela porta da salvação. E ela precisa ter manutenção. Se eu não mantiver essa salvação, eu posso perdê-la. Aquilo que recebi. Aleluia. Glória a Jesus. Estamos caminhando aí para o final, pastor Gilson. Sobre estes aspectos, né, já foi abordado bastante sobre os aspectos, né? O pastor agora colocou com bastante propriedade, olha, algo tremendo aí, a respeito da salvação, que nós estamos juntos, né, aprendendo mais, e eu estou aqui só me alimentando dos meus diletos professores que estão trazendo estas mensagens, estas palavras, referências bíblicas, que são realmente aqui fundamentais para a salvação. Pastor Gilson, o senhor já pode fazer aí as suas considerações com relação a estes aspectos, né, que nós tratamos aqui, finalizando, é claro, aqui daí, então, a sua participação, né? Aí o senhor pode dar também a sua saudação final e, antes ainda, tratando desses aspectos aí, ao qual já foi comentado bastante, mas as suas considerações. Certo. Realmente, a pastor Bandira abordou muito bem a respeito dos aspectos, né, da justificação, do novo nascimento, da filiação, da glorificação. E eu gostaria de, no final, sua última consideração, nisso que ele falou por último, que é uma grande realidade. Nós tratamos aqui a respeito da salvação, a respeito daquilo que nós fizemos, temos que fazer, que recebemos de Deus. A respeito da salvação, nós tratamos a questão do homem no pecado, na terra, sendo salvo. Mas, como o pastor Wandir falou, a obra da salvação é muito maior do que isso. É uma obra, é algo eterno. Muitas pessoas não têm noção do que é o Evangelho, não têm noção do que é esta proposta de Deus, essa proposta de salvação de Deus. Isso é algo que Deus está fazendo, que é algo muito maior do que simplesmente tirar ali o homem do pecado. Porque Deus está tratando vencer, anular, aniquilar. E aniquilar não da terra e não da vida do homem, mas aniquilar de todo o universo, de todo o mundo espiritual, de toda a criação de Deus, o pecado. Porque o pecado é anterior ao homem. O pecado não nasceu no homem. O pecado, ele surgiu no céu, através de Lúcifer. E Lúcifer contaminou a terça parte dos anjos, por causa do pecado. Lúcifer, nele surgiu o pecado. E a força do pecado está nele. Tanto que ele contaminou a terça parte, arrastou com ele a terça parte dos anjos de Deus. E Deus, então, agora, após esse evento, Deus, então, dá início
há um processo para aniquilar, para destruir com o pecado. Mas Deus não pegou e, pelo seu poder, pela sua autoridade, não, eu vou destruir. Não. Deus, então, começa um processo. Deus cria o homem do pó da terra, um ser ao qual não tem glória nenhuma, um ser ao qual não tem poder espiritual nenhum, um ser que é considerado, diante dos anjos, o que é o ser humano? Não é nada. Qual é o poder que o ser humano tem? O ser humano é um ser limitado. E Deus, então, pega esse ser e, através dele, não impondo, mas pelo amor, que é a essência de Deus, Deus, então, coloca este ser para vencer o pecado. E essa é uma importância para com Deus. Realmente, hoje nós vivemos, sobretudo nos dias que nós vivemos muitas pessoas que estão no Evangelho, que buscam a salvação, mas pensando nesta vida, pensando simplesmente na sua vida aqui na Terra. Mas nós temos que ter uma visão espiritual de que somos agraciados, Deus nos abençoa aqui na Terra, sim, mas a função de cada um, de cada crente, de cada homem, de cada servo e serva de Deus, vai muito além daquilo da nossa vida aqui. É algo eterno. Por isso que Deus muitas vezes permite que nós venhamos a passar pela fornalha, venhamos passar lá pela cova dos leões, venhamos passar muitas situações em que muitas pessoas até dizem, mas se Deus me salvou, se eu sou fiel, por que Deus permite isso? Aleluia. Porque Deus está tratando algo muito maior, algo eterno, e nós temos que olhar para isso. Então, amém, a salvação, ela vai muito além, é algo que vai entrar a eternidade, e a igreja, ela vai ser colocada, ela é colocada, se torna filho de Deus. A igreja é filho de Deus e vai ser pela eternidade, porque, através da igreja, Deus venceu o pecado. Aleluia. Então, com isso, Deus está em toda a sua criação, que a nossa mente não alcança toda a criação de Deus. Nós temos, né, uma luz pela palavra de Deus, mas é muito mais do que aquilo que a palavra nos diz. A palavra nos mostra aquilo que a nossa mente consegue alcançar. Mas quando nós estivermos na glória, nós vamos poder, aleluia, ver Deus como Ele é, ver, né, aquilo que Deus tem. E aí, então, nós vamos compreender. Mas a Bíblia não nos deixa dúvida. A obra da salvação é algo muito maior. Glória a Deus. Por isso Jesus disse, ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. Aleluia. Então, cada um de nós temos que saber, não importa o que tu faça, saiba, tu é testemunha de Jesus. E o teu testemunho não vai perecer quando tu partir dessa terra. O teu testemunho vai continuar pela eternidade. E isso tem que servir de ânimo para que dia a dia nós vamos vencendo as batalhas, conquistando essa vitória para o nosso Deus. Amém. Eu agradeço, pastor Marcos, pelo convite, agradeço ao pastor Bandia por estarmos aqui, aos ouvintes, né? Glória a Deus. É uma satisfação, e estar falando da palavra de Deus sempre é algo que, né, a gente nem vê o tempo passar, né? Aleluia. Então, agradeço, né? E creio que espero ter podido auxiliar em alguma coisa para, né, clarear ou trazer, ao menos trazer, né, despertar em alguém, né, que possa começar a pensar em alguma coisa que foi falada aqui e começar a buscar. Amém? Agradeço aos irmãos pela confiança, por estarmos juntos essa manhã. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor Gilson. Pastor Gilson. Também agora eu quero... Pastor Vandir, eu não sei, 2 minutos, o senhor consegue, pastor Vandir? Suas considerações, por gentileza. Eu quero agradecer aqui, mas eu vou agradecer depois. O senhor tem a oportunidade, 2 minutinhos, pastor Vandir. Pastor Marcos, pastor Gilson, é um prazer muito grande estar com os irmãos que estão nos ouvindo. E eu quero deixar, para finalizar, 2 versículos da palavra de Deus. Se encontra em Mateus, capítulo 24, e o versículo 13, que diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim,
esse será salvo. Então, a salvação não depende mais de Cristo, mas depende da minha perseverança em continuar dentro do projeto da salvação. Aleluia! E se nós permanecermos dentro do projeto da salvação, Apocalipse, capítulo 3, verso 21, e eu quero finalizar aqui dizendo: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, a salvação, ela é muito mais do que uma religião. A salvação é muito mais do que frequentar uma igreja. A salvação é algo para a eternidade. Aleluia. É algo para a vida eterna. Que Deus abençoe a todos. E claro que a questão da salvação não se esgota o assunto, né? Mas foi um prazer muito grande poder estar aqui, podendo ser útil aos irmãos, e estamos à disposição. Deus abençoe. Muito bem, meus amados irmãos. Quero agradecer aqui de antemão a presença dos nossos convidados, pastor Vandir Medeiros, pastor Gilson da Luz, nossos companheiros que têm aceitado esse convite e poder contribuir com este tema importante. E, claro, vai ficar registrado aí, muitas pessoas ainda vão assistir e terão esclarecimentos. Muito obrigado, pastor Vandir, pastor Gilson. Até uma próxima oportunidade, então, em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Paz, Senhor. Atenção, então, estúdio número 1, pastor Jerry Adriano, poderá finalizar, então, e nós aqui também concluímos agradecendo a Deus por esta oportunidade e a igreja, os irmãos que estão acompanhando também através da Rádio Filha 1, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus, e eu quero orar neste momento. Maravilhoso Deus, agradecemos por esta oportunidade, pelos nossos pastores que contribuíram e bastante para abordarmos este tema. Senhor, que os nossos ouvintes, todos ao qual, Senhor, estarão ainda assistindo através do YouTube esta programação, possam receber esclarecimentos a respeito deste plano maravilhoso do Senhor. Pai, guarda, protege, cura, Senhor, os enfermos, ó Deus, e que os nossos corações possam estar atentos à Tua palavra, para que possamos, assim, desenvolver a nossa salvação, desde o novo nascimento, após justificação, também, Senhor, a santificação e, por fim, a glorificação. Deus abençoa a todos. Em nome de Jesus, nós oramos agradecendo. Amém e amém. Aí, então, Estúdio 1, com toda a liberdade.